Tiago Maia Gonçalves, estão reunidas as condições mínimas para um ato eleitoral que seja representativo da vontade popular e legitimador da função do Presidente? Estão reunidas as condições que temos, Carlos. O problema aqui é que o Governo trouxe-nos a um ponto de não retorno neste assunto. Daqui a 5 dias vamos ter pessoas a votar. E, de facto, a impreparação e a incapacidade de previsão deste Governo para o que iria acontecer neste contexto é que nos trouxe a um ponto de não retorno. É impossível. Agora vamos ter que fazer com as condições que temos. Mas o Tiago está convencido que com tantos milhares de novos casos, com gente a morrer todos os dias, era possível preparar de outra forma ou está a referir-se à possibilidade de termos a pandemia num outro estágio? Nós, há pelo menos 10 meses, já sabemos que estamos numa pandemia, já sabíamos que havia sempre o cenário de segunda vaga, já sabíamos que durante o verão tínhamos que ter preparado para esta segunda vaga e preparar todos estes contextos, nomeadamente um contexto eleitoral que já sabíamos ia ocorrer em janeiro. Tudo isto já sabemos há muitos meses e nada disto foi ponderado para o dia de hoje. E concretizando, do seu ponto de vista, além do que podia ter sido diferente na gestão da pandemia, a sua opinião é de que se devia ter ponderado o adiamento das eleições? Não, podia-se ter ponderado todo um conjunto de outras circunstâncias. Efetivamente revisão constitucional para que o voto aqui no continente e no território nacional não tenha que ser necessariamente presencial e possa ser por correspondência, por exemplo. Escalonar e ampliar os dias de voto. Não obrigar necessariamente quem está lá fora, as nossas comunidades, a ter que deslocar-se centenas de quilómetros para um consulado. Pensar em quem está inscrito nesses consulados, mas está aqui já há meses, porque veio fazer teletrabalho aqui no seu país ou está a fazer apoio à família e que neste momento não vão poder votar porque estão aqui no país, mas estão inscritos num consulado lá fora. Nada disto foi pensado e é por isso que estamos neste ponto a discutir isto aqui. Mas, repito-lhe, Carlos Daniel, estamos num ponto de não retorno. Antes, Tiago Maia Gonçalves, a sua é claramente oposta à do João Ferreira. Quais são os seus argumentos para dizer, como tem repetido, que o facto de não se ter recorrido aos privados mais cedo contribuiu para o contexto de mortes, designadamente Covid e não Covid, no país no último ano? Essa é uma evidência que todos já reconhecem neste momento, Carlos Daniel. E há uma total incongruência entre quem há meses dizia que o setor social e privado não era necessário e agora clama por ele. Esta é a primeira incongruência que eu tenho que apontar. E depois, eu tenho que apontar também o claro preconceito ideológico de quem despreza, no fundo, porque quem despreza o setor social e privado da saúde, despreza princípios de boa gestão, boa afetação de recursos, eficiência, boa gestão de recursos humanos, porque é isto que os privados fazem em concorrência. E é isto que a esquerda despreza. Mas o Tiago considera que isso não existe no SNS? Os estímulos são claramente em sentido contrário, em sentido de desaproveitamento, tipicamente, em sentido de ter que gastar o orçamento do ano passado, porque senão vão destirar. O estímulo é para mais gestão de recursos humanos também. E esses estímulos devem ser orientados para o caminho correto. E como é que são orientados? Com pô-los em pé de igualdade, em concorrência com os privados, no sistema que nós liberais propomos. E que passa por? Passa por assegurar um efetivo acesso universal dos cuidados de saúde aos portugueses, dando-lhes a liberdade de escolha, de escolherem o prestador de saúde que querem, seja privado, social ou público. Mas isto para as pessoas em casa entenderem passa por, em vez de financiar um serviço, financiar diretamente as pessoas. Eu sei que é simplista a leitura, mas... de saúde em preços já pré-determinados do quanto custa a consulta, quanto custa a cirurgia, preços que já são preços que tipicamente, e podemos encontrar, se calhar estão a ser mais caros no público neste momento do que no privado. Estando isso tabelado e claro, quem é financiado é o utente de saúde e o utente de saúde escolherá. E isto terá os estímulos corretos para todos os do setor, nomeadamente... Mas terá como consequência um Serviço Nacional de Saúde mais pequeno? Pergunto. Terá como consequência um SNS mais pequeno? Não vejo porquê, Carlos Daniel, porque se todos os hospitais do serviço público conseguirem, em concorrência, serem melhores que os privados, são eles que prevalecerão. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Tiago,
Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um presidente que coopera quanto baste com o governo ou que tem conseguido ser crítico daquilo que são os momentos menos felizes da governação? Bom, entre Marcelo e Costa já não se sabe onde acaba um e onde começa o outro, sinceramente, é o meu ponto de vista. E isso tem-se verificado ao longo deste mandato. Marcelo Rebelo de Sousa, por uma opção pessoal de busca de popularidade, tomou uma decisão estratégica de estar ao lado deste governo, precisamente para colher os louros dessa popularidade, e sempre que vê as sondagens a flutuar no sentido contrário, aí sim reage de alguma forma para recuperar esses pontos de popularidade. Qual deve ser então o papel de um presidente? É auxiliar à estabilidade governativa? Imagine-se Presidente da República, se auxiliaria este governo a chegar ao fim da legislatura, ou é ser essencialmente crítico? Sabe que na Constituição está 3 vezes escrita a palavra estabilidade. Em nenhuma delas é acerca da ação governativa. O que um Presidente tem que garantir é o regular funcionamento das instituições. Se a estabilidade é estagnação económica, se a estabilidade é podridão do sistema político, se a estabilidade é o bloqueio do país, eu não quero essa estabilidade. Eu quero é um Presidente que garanta o regular funcionamento das instituições e isso significa garantir que um Governo não está a ter interferências, por exemplo, em órgãos de supervisão e regulação, como fez com a Procuradoria-Geral da República, como fez com o Tribunal de Contas, como fez com o Banco de Portugal. E o que eu quero é um Parlamento que esteja com capacidade de escrutínio e que não veja ao fim dos debates quinzenais, por exemplo. O Tiago vê nos últimos anos algum momento, em função do que está a dizer, em que o Presidente pudesse ter equacionado uma dissolução da Assembleia, já que demitir o Governo não pode? Não sei. O que eu sei, por exemplo, é que se eu fosse o Presidente, isto tinha começado logo de outra forma. Por exemplo? Porque eu teria exigido a esta geringonça acordos escritos. Porque, do meu ponto de vista, o que nós temos vindo a ter desde esta nova reinvenção da geringonça é... Mas estava a dizer que a primeira versão... É um governo a ter continuamente... Mas está a falar da primeira versão da dita geringonça. A primeira versão teve acordos escritos. Esta versão já não tem. Exatamente. Esta já não é bem uma geringonça. Este Presidente deixou cair essa exigência para que esta geringonça funcionasse. E qual era a vantagem disso? Olhe, não termos orçamentos que estão continuamente a servir para negociação de clientelas. Clientelas dos parceiros de geringonça, claro, evidentemente. É para isso que servem os orçamentos em vez de terem uma visão de futuro para este país. É para isso que têm servido os orçamentos a cada ano que passa. Este ano mais serviu porque um dos parceiros de geringonça decidiu saltar do barco, não é? E, portanto, a negociação com o outro parceiro de geringonça tornou-se mais necessária. Marisa Matias, o parceiro, para usar a expressão do Tiago Maia... Carlos Daniel, eu só permitia, como eu ainda não tenho muito tempo, só 2 palavras muito rápidas quanto ao tema anterior da saúde. Se for muito rápido, Tiago. Porque tenho ainda pouco tempo, É muito simples. Eu ouvi aqui dizer... Já teve menos. Mas sim, eu ouvi aqui dizer que o público é muito mais eficiente e capaz de gerir a questão da saúde. Ótimo! Ponham, então, o público em concorrência com o privado e assim... A esquerda atingirá o seu sonho, que é acabar com os privados na saúde. Basta pôr o público em concorrência. Muito bem, está feito o seu repto. Marisa Matias. Só pegando aqui na deixa da Marisa, desigualdade é morrer em listas de espera enquanto outros não esperam. Em listas de espera da saúde. Desigualdade é ter que meter o seu filho numa escola sem meios e sem motivação de professores, enquanto outros podem escolher a escola. E para concluir... A visão para este país... Não é o governo, não é o Estado que vai fazer crescimento económico. São as pessoas, são os agentes económicos, são os pequenos e microempresários. É eles que... temos é que libertar os meios para que eles o possam fazer. E depois, tudo isso ocorrerá em função dos privados. Se eu for Presidente, Portugal terá que ser os 10 milhões de visões, anseios, esperanças, desejos, ambições de todos os portugueses e dos que cá viverem. É isso que eu quero para Portugal.